Bom dia a todos. Nosso grupo é formado pela Patrícia, Eliane, Amanda, Fabiana e pelo nosso colega Alexandre. O nosso trabalho é sobre o homicídio legal. Foi um homicídio que ocorreu no ano de 2010. Foi um caso de crimes. Houve um erro de direção. A Adriana vai falar um pouco mais sobre esse caso depois. Teve grande repercussão nacional. Muitas pessoas se interessam por assistir o julgamento. O doutor Leandro Cano, juiz que presidiu o júri, abriu o julgamento para ser transmitido ao vivo, em cadeias de rádio, TV e internet, diretamente do Fórum de Guarulhos. Coincidentemente, o primeiro grupo falou sobre esse caso, que é o caso Mércia Nakashima. Bom, o caso Mércia Nakashima entrou para o Estado do Brasil como o primeiro júri a ser transmitido em tempo real em veículos de comunicação diretamente de um tribunal de júri. A pasta seguinte, se alguém quiser olhar com mais detalhes na foto, a gente passa a passo para vocês não olhar. Mércia Nakashima foi Israel através de Mércia Nakashima. Recém-formado, abriu um escritório de sociedade e, ao passar do dia a dia, começaram a ter um relacionamento. E por fim, muito conturbado, cheio de mentiras, ciúmes e traições. Em um belo domingo, vai almoçar na casa de sua avó. E por fim, no final de tarde, ela recebeu uma ligação misteriosa e não disse para ninguém quem era. Logo em seguida, se todos e foi embora, ficando desaparecida por 19 dias, e tendo como seu maior suspeito Israel. Esse é o casal Mércia e Israel, na época que tinha um relacionamento. Vou falar um pouquinho sobre o caso dele. Um pouco, digamos, repetitivo, mas para gente falar. Foi na defesa de Nazaré Paulista, no interior de São Paulo, perto de Guarulhos, um lugar assim meio deserto. Segundo o delegado Levin, os casais iriam lá para namorar. Então, não é um lugar bonito, mas não é um lugar que tem muitas pessoas, né? E foi lá onde foi encontrado o seu carro com os pertences e assim dando consequência a todos os fatos. E no caso do PS e as aulas aparentes tinha mais confirmação bem, eu vou essa represa de Nazaré Paulista, que ela ficou, foi mostrada no carro, do povo do Mércia Nakashima. Um detalhe bom aqui, o carro do Mércia Nakashima, o carro do Mércia. Esse é o irmão, o Márcio, irmão do Mércia Nakashima, que reconheceu o corpo pelas pedras, inclusive pelo sapato. E a mãe. bem, vou falar sobre a balística. Essa foi dirigida na de graça e o tiro passou também no kit dela. O projeto foi encontrado no carro e um outro disparo também quebrou o vidro do motorista. Aí ela não é contigo. Bom, é uma foto com um tiro que dilatou o lado direito do rosto de Mércia, no detalhe aqui, onde atingiu o tiro. Agora eu vou Bom dia a todos, meu nome é Alessandro. Eu vou falar sobre o sistema de GPS do carro e a telefonia. E no caso, foi um dos fatos cruciais para se chegar ao autor do crime, ou os responsáveis por esses. Na verdade, o GPS localizador, sempre no começo desse caso, o irmão da Mércia, o Márcio Nakashima, ele sempre desconfiava do cunhado. Então, não era uma pessoa que ia telefonando para a Mércia, ameaçando. Então, ele já suspeitava que o Israel fosse o autor do crime.
deu a quebra do sigilo telefônico do Misael. Notou-se que Misael ligou naquele dia para a Mércia mais 16 vezes, naquele mesmo dia. E também notou que tinha um outro telefone que estava com Misael, que ele estava entrando em contato com uma pessoa que é o Evandro, que talvez faz parte desse crime. Ele entrou nesse contato com o Evandro mais de 41 vezes num prazo menor de 20 dias. E ele dizendo que não conhecia. Para quem não conhecia uma pessoa, como é que entra em contato 41 vezes em um prazo de 20 dias? Então isso também acarretou de chegar-se ao responsável do crime, ou até mesmo suspeitos. E no caso do telefone de Mércia, como eu disse, né, a quebra do telefone de Misael, que trouxe os dois telefones, que nesse dia de domingo foi 16 vezes que ligou para a Mércia, o telefone da Mércia no dia do crime para a Mércia, que Misael ligou mais 16 vezes, e o telefone do Evandro, seu comparsa, que o comparsa, ele no período desse 20 dias ligou mais de 41 vezes. Para mim, no modo geral, em si, isso foi a parte de rádio, a parte de telefonia, a parte de autorização do automóvel e a parte do rádio, ela foi crucial para chegar ao autor do crime, sendo o Misael e o comparsa Evandro. É só um detalhe, o seu localizador de GPS, esse GPS, ele estava instalado no carro do Misael e ele não sabia, porque foi a Mércia, quando contratou o seguro do carro do Misael, em questão de economia e tudo mais, instalou um GPS. E esse GPS estava instalado no carro do Misael, ele não sabia dele então. Na verdade, hoje é prática, né, das pessoas não pagarem seguro e ter um GPS, né? Vamos dizer, no carro, por questão mesmo de valor, por conta financeiro. Sobre o mandado de busca e apreensão, o delegado responsável pela investigação do caso, o Dr. Antônio Dorni, emitiu um mandado de busca e apreensão e apreendeu os sapatos de Misael para análise. O biólogo Carlos Tudo, que é um especialista com mais de 50 anos de experiência no estudo de algas, foi quem fez a análise do sapato. Bom, o detalhe aqui, o sapato do Misael perdido para análise. No detalhe, tem uma sola do sapato aqui, onde foi encontrado o substrato acoplado com a água. Olha, 20 minutos aí, alguma coisa assim. Aperta lá no finalzinho, 20 minutos, meia hora, uma hora, vai isso, 4 horas. No detalhe embaixo aqui, onde tem a alga, né? Que foi encontrado na sola do sapato. Bom, foi constatado que a alga encontrada na sola do sapato, ela tem as mesmas características das algas que crescem nas margens da represa de nada japonesa. Outros elementos também foram encontrados, como fragmentos ósseos, manchas de sangue e partículas de fungos. Mas a quantidade era muito pequena e não foi possível realizar um exame de DNA. Essa alga verde, ela vive nas profundidades de 20 a 50 centímetros da margem da represa. Foi necessário o sapato entrar em contato com a água da represa para conter a alga. A simulação de Misael entrando na represa para empurrar o carro. O Misael entrou na represa para empurrar o carro, para empurrar o carro onde estava o corpo de Mércia Nakashima desfalecido. Na verdade, o Misael não contava com a favor da ciência para solucionar também o caso. E isso deve ter causado grande surpresa para ele. Bom, pessoal, meu nome é Adriana, bom dia para vocês. Eu queria voltar a falar um pouquinho de balística. A minha diretora citou algumas coisas e as duas armas encontradas foi 1,38 e 1,37 na casa dele. Porém, essa balística não foi comprovada. Eles não têm que ter revólver para fazer. Deixa eu ver essa então, aqui, a
João de Mércio, que só desceu novamente porque ficou com pena dele. Porque ele é pai, ele sentiu tanto que ficou com pena. Então ele desceu na represa, ficou 15 minutos, 10, 15 minutos. Quando ele se virou para sair da represa, aí ele se virou assim para perguntar. Porque, e também diz que ele jogou para o lado direito, se ele tivesse jogado um pouquinho para a esquerda, nunca mais viu esse cara, dada a profundidade. Assim diz o vereador. Bom dia, Fabiana. Eu vou falar da parte do julgamento condenatório sobre Israel. O que acontece nesse caso? Foi um caso bem complexo, né? Um dos maiores assim, que eu pessoalmente já vi estudar. O que acontece? O Israel, ele é um advogado, totalmente manipulador, articulador. Ele fez com o caso pensado, era aprovado, com resultado morte, jamais esperado. Aí o que acontece? O juiz ele deu chances para Israel para que ele pudesse falar a verdade do caso. Numa segunda vez, ele pergunta: caso você que fez tudo, você que é advogado, estudou direito, todo mundo conhecendo, né, às vezes direito, o que você acha sobre a penalidade da pessoa que fez esse ato? Você acha que deveria ser uma penalidade dura? Né? Não foi esse termo, mas foi assim que falou assim: essa pessoa deve responder por todos os atos. Ele tentou manipular até o último, né? A defesa dele foi extraordinária. Os advogados, vou falar para vocês: 10, todos eles 10. Eles tiveram muitos ressalvos, assim, sobre ligações médicas, porque nós estamos falando de relacionamento. Eles eram namorados. A família não era como foi esse namoro. No começo era um namoro tranquilo, tudo, mas depois de Israel veio acontecendo possessão, ele foi um cara agressivo, ele já veio com discussões e também desasseito no escritório da sociedade dos doutores. E o que acontece? Em uma das defesas, um dos advogados, ele fala 41 ligações, eu diria, que Mércia fez para Israel. Aí ele põe um ponto assim, ó. Como que uma mulher que não quer mais um relacionamento com tal pessoa, ele oferece você faz o mesmo tempo? E ele retornou. Então eles tinham um contato. Até isso, um juiz, para ele chegar a analisar e falar que Israel era o homem dele que matou, foi bem contraditório, foi bem difícil.
casos da médica narrativa? Não. Isso, talvez, nós devemos, é o tipo de caso que a gente deve pensar exatamente nisso. Será que todos os casos que há julgamento, que as pessoas morrem, existe esse cuidado? Está aí apenas uma pergunta que eu faço para vocês. Eu acho que todos têm direito a uma cadeia de custódia perfeita, independentemente de raça, cor, credo e condições sociais, independentemente de mídia ou não. E outra interrogação eu coloco para vocês. Se caso for um tribunal do júri, quem julga, quem condena não é o juiz, quem condena são os jurados. O juiz apenas ele vai proferir a sentença. Tá? Então, não tem o que fazer. Vocês, no ano que vem, vocês vão aprender como dosar uma sentença. Vocês vão ter uma aula, vão ter provas. E vocês vão ver que não tem, o juiz não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Se ele joga para muito além de 20 anos, o tribunal reduz. Porque o nosso sistema de fixação de pena, ele é objetivo, ele é mais objetivo. É o chamado técnico de fase. Será que se o delegado tivesse na outra local, será que ele pode tomar agora? Então, e aí você também percebe o quanto a família foi importante para verificar, até porque quem determinou a busca do carro não foi o Poder Judiciário, foi o pai que pediu. Aí, e se fosse uma outra pessoa que não tivesse tanto acesso, tanto carisma, como eles tinham naquela cidade? Então, vários pontos também que nós temos que observar que a nossa perícia, o nosso Poder Judiciário tem que ter um pouco mais de zelo em relação a todos os casos. Porque todos os seres humanos, quando morrem, somente nesse tipo de caso, homicídio, todas as mortes, todo homicídio é cruel. Não existe homicídio que não seja cruel. E toda pessoa que morra dessa forma, ela tem o direito da dignidade no momento de uma boa investigação, de uma boa conclusão pelo Poder Judiciário. Então está aí uma interrogação para a gente não concluir. Ok? Parabéns para vocês. Ficou faltando um grupo, se apresentar na próxima aula. Tem prova na próxima aula? Não. Então,